Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão surpreendente e, olha, importantíssima entre um distúrbio do sono que é super comum e uma das doenças que mais assustam hoje em dia. A grande pergunta que guia a nossa conversa hoje é essa aqui. O que uma coisa aparentemente boba, como o ronco, pode nos dizer sobre o risco de desenvolver Alzheimer? A resposta, você vai ver, é bem mais complexa e crucial do que parece. Então, para a gente entender essa ligação, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos desvendar o que é a apneia do sono de verdade. Depois, a gente vai ver como ela ataca o cérebro, noite após noite, e explorar as evidências científicas que ligam uma coisa à outra. Também vamos investigar se a idade muda alguma coisa nessa história. E o mais importante, o que dá para fazer a respeito. Então, para começar, é super importante deixar uma coisa clara. A gente não está falando de qualquer ronco. A gente está falando de um sintoma que pode ser o sinal de uma condição médica bem séria. Olha só, a apneia obstrutiva do sono, que a gente chama de AOS, acontece quando os músculos da garganta relaxam demais e acabam bloqueando a passagem de ar. Isso faz com que a pessoa pare de respirar e volte, pare e volte várias e várias vezes durante a noite. Às vezes, centenas de vezes. Mas isso é comum? E a resposta é muito. A pesquisa mostra que a prevalência em idosos é altíssima, podendo afetar uma fatia enorme dessa população, como dá para ver aqui no gráfico, e isso torna essa discussão toda ainda mais urgente. Ok, mas como é que essas pausas na respiração viram um problema para o cérebro? É um ataque que acontece em duas frentes principais e que se repete toda santa noite. Esses dois mecanismos de dano são, primeiro, a hipóxia intermitente, ou seja, a falta de oxigênio. E segundo, a fragmentação do sono, que é essa interrupção constante dos nossos ciclos de descanso. Vamos olhar para o primeiro mecanismo. Toda vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue despenca. E o cérebro, que é um órgão que gasta uma energia danada, é extremamente sensível a essas quedas. Para entender melhor, é só imaginar o cérebro como um motor. Se você fica bloqueando a entrada de ar de um motor centenas de vezes toda noite, ele vai começar a falhar e sofrer danos com o tempo. É exatamente isso que acontece com o nosso cérebro sobre o estresse da falta de oxigênio. Agora o segundo golpe, a fragmentação do sono. Cada vez que a pessoa para de respirar, o cérebro dá um pulinho, um micro despertar, para poder reiniciar a respiração. A pessoa nem lembra disso no dia seguinte, mas essa bagunça acaba com a estrutura do sono. E essa analogia aqui é perfeita para entender o estrago. Pensa que o sono profundo é tipo a equipe de limpeza noturna do cérebro. É quando ele joga fora as proteínas tóxicas. A apneia é como um alarme de incêndio que dispara a cada 5 minutos, impedindo que a faxina seja feita. O lixo vai se acumulando. Então, vamos juntar as peças. O cérebro fica sem oxigênio e ainda por cima não consegue fazer a limpeza. A ligação com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, começa a ficar bem clara, né? Vamos ver o que as evidências dizem. E olha, é muito importante ressaltar, isso não é uma ideia nova, não é especulação. A gente está falando de 3 décadas de pesquisa, de várias áreas diferentes, que apontam na mesma direção. A apneia do sono é, sim, um fator de risco importante para problemas cognitivos. E para a gente ter uma noção do tamanho do impacto, se liga nesse número. Uma meta-análise gigante, juntando vários estudos, descobriu um resultado impressionante. Pacientes com Alzheimer tinham mais de 5 vezes mais chances de ter apneia do sono do que pessoas saudáveis. É muita coisa. Ok, a associação é forte. Mas fica a pergunta, será que a apneia realmente ajuda a causar a demência ou é só uma coincidência, uma correlação? É aí que entram os estudos de longo prazo para nos dar a resposta. E os dados que acompanham as pessoas por anos são bem claros. A apneia do sono não tratada vem antes do diagnóstico de demência. Tem um estudo super importante com mulheres idosas que mostrou que o risco era 85% maior. Outros estudos mostraram aumentos de risco ali entre 58% e 70%. E a coisa vai mais fundo ainda, sabe? Chega no nível biológico. A pesquisa mostra que a apneia do sono está ligada a um aumento daquelas proteínas, a beta-amiloide e a tau, que são justamente as que formam as placas e os emaranhados, que são a marca registrada do Alzheimer no cérebro. Agora, tem uma questão bem interessante que a pesquisa investiga. Será que a apneia afeta o cérebro do mesmo jeito em todas as idades? E a resposta, ao que tudo indica, é não. Funciona mais ou menos assim. Em adultos de meia idade, os efeitos aparecem mais no dia a dia,
Dificuldade de atenção, de memória, de planejamento. Agora, em idosos, a história é um pouco diferente. A ligação com a cognição do momento pode até variar, mas o ponto crucial é o futuro. A apneia aumenta, e muito, o risco de um diagnóstico de demência lá na frente. Mas no meio de tudo isso, vem a notícia mais importante. E a melhor de todas. A apneia do sono é uma condição tratável. E o tratamento, olha, pode fazer uma diferença gigantesca. O tratamento considerado o padrão ouro se chama CPAP. É basicamente um aparelho que manda um fluxo de ar contínuo e suave por uma máscara que mantém a passagem de ar aberta a noite toda. Isso impede tanto a falta de oxigênio quanto a fragmentação do sono. E os benefícios disso são incríveis. Em pacientes que já têm Alzheimer, o tratamento melhora a cognição e o humor. Para quem só tem o risco, pode ajudar a adiar o início do declínio. E em pacientes de meia idade, alguns estudos já mostram que o tratamento pode até reverter alguns danos que já são visíveis no cérebro. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Tá, e o que a gente faz com essa informação toda? Como isso pode ser aplicado na prática? A mensagem principal é esta: proteger o nosso sono é proteger o nosso cérebro. Se existe qualquer suspeita de apneia, ronco muito alto, pausas na respiração, sonolência demais durante o dia, o passo mais importante é conversar com um profissional de saúde. A saúde do cérebro, lá na frente, pode depender disso. Se essa análise foi útil, manda para aquela pessoa que você sabe que não dorme muito bem. E para receber mais conteúdos como este, baseados em ciência, é só se inscrever.